Saravá Jogo de Damas, Saravá todo dia, Saravá todo mundo. Obrigada por estar aqui com a gente, dando força para mais esse canal independente. A gente sempre abre falando da importância dos canais independentes, da importância do seu like, da sua participação, dos seus comentários, enfim. E aos que puderem, a gente sempre pede ajuda aqui, a gente não tem membros no canal, tal, mas a gente tem um Pix que sobrou aí uns tostões, a gente pede a sua colaboração, na medida do possível, 129.307.188/97. E aos que não puderem, compartilhe o vídeo, divulga o vídeo, convida as pessoas para conhecerem o canal, enfim, a gente aceita a crítica numa boa, enfim. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que faz tempo que eu tento conversar com ela, mas, enfim, hoje ela está aqui com a gente, e a gente tem temas bastante interessantes, até porque ela é uma educadora, né? E ela vai poder nos iluminar um pouquinho nesse debate tão importante que foi a debandada do INEP às vésperas, né, do Enem. A gente vai falar com uma famosíssima Andréa Truz. Saravá, Andréa, bem-vinda ao Jogo de Damas. Saravá, Niobe, saravá a todas as pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo. É sempre bom a gente poder falar sobre educação, sobretudo num momento, né, em que o processo educacional, passa por um golpe continuado, né, porque, na verdade, nós vivemos de um processo, né, de um golpe que, na educação, Niobe, eu sinto que desde 2011, 2012, a gente já vinha, né, esse processo sendo montado com escola sem partido, né, com as falas ali do Olavo de Carvalho, e foi um processo progressivo, né, de ataques à educação. Infelizmente, a gente hoje agora percebe o quanto é nocivo, né, esse governo Bolsonaro e o quanto a demanda do golpe de 2016 está sendo colocada em prática agora. Eu acho que o ponto central é isso, a gente compreender como essa demanda do golpe que tira os direitos, né, no geral, porque a gente não ia falar também sobre os direitos do trabalhador, mas os direitos da classe trabalhadora, na verdade, né, o que tem sido colocado em xeque é isso. Porque se a gente leva em consideração que o Enem veio mudar, né, a lógica educacional, é tão triste, porque essa época do ano era uma época em que os meus alunos estavam ali preocupados em quais universidades eles iam, né, poder cursar de acordo com o que tinha de demanda, em termos de bolsa, de pesquisa. E hoje, a realidade eu vou ter que procurar um trabalho, sabendo que não tem. É muito conveniente, inclusive, né? Eu acho que nesse ponto o golpe é muito inteligente, né? Porque ele ataca na espinha dorsal das possibilidades de desenvolvimento da soberania popular, né? Um termo que a gente usa muito aqui no Jogo de Damas, que é a soberania popular, né? O povo ser dono do seu destino, o povo ser dono das suas escolhas e ser consciente, que as suas escolhas sejam conscientes, né? A gente está vendo aí a divulgação das maravilhas que são as escolas militares, a gente vê as maravilhas da escola sem partido, as maravilhas como se a educação até outro dia tivesse sido sempre, né, um partido político, né? Quando, na verdade, a educação, né, o velho Darcy já dizia, a educação sempre foi um instrumento de manipulação e que nunca foi olhada com a importância que ela merecia, né? Embora a gente reconheça que houve esforços em vários governos, não só de esquerda, houve esforços também em governos de direita de qualificar melhor a educação, o desmonte que se seguiu assim, é impressionante, né? E isso agora ficou muito claro com essa debandada do INEP, né, que deveria ser manchetes garrafais, e a gente vê que ela está ali, ela não é a manchete principal. A manchete principal sempre é a economia, é o Paulo Guedes, enfim. E ela passa batido pelas pessoas que imaginam que é só contratar mais 29 pessoas e colocar no lugar. Eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente o que a simbologia nefasta, né, dessa debandada às vésperas do Enem. Interessante, né, Niobe? Porque é isso, né? É uma debandada próxima à prova do Enem e tem um caráter político, é óbvio, é um recado desses servidores. Né? É um recado que tem um problema técnico, porque o que eles estão. O ponto é: olha,
todas as pessoas que assumiram o INEP não têm não tem um viés ligado à educação, que é o básico. Então, não tem uma experiência na área. Aí a gente compreende o que é o processo de destruição, né, por dentro. Não é que não só o MEC, não só o SUS, mas a gente percebe os outros órgãos ligados, por exemplo, ao MEC, que é o INEP, também sofrem. Né? É interessante também, eu não sei se você lembra, Niobe, mas quando próximo às provas do Enem, dos governos petistas, como a imprensa ficava, não é, de olho, atenta a uma vírgula errada, não é, algum detalhezinho, não é, um candidato que tivesse ali um problema na sua inscrição, e aquilo tinha um caráter político, porque aquilo ia para a mídia com esse viés. E era o viés da destruição. Então, é muito interessante quando você fala que hoje é um dado, né, é quase que uma estrada vicinal, não é? Tá ali, ela existe ali, é um problema, mas a gente não vai levantar. Agora, eu achei interessante porque assim, alguns jornais falam assim, olha, não tem um caráter político, não tem um caráter ideológico, é um caráter técnico. Oi? Caráter técnico, quando a gente percebe que o governo, desde que o Bolsonaro assume, a ideia era destruir por dentro a educação, todos os ministros da educação que vieram, não é, era um pior que o outro. Não é? O Milton Ribeiro, que está aqui agora, ele só corresponde aos anseios do bolsonarismo. Né? E a ideia é essa: quanto mais incompetente, melhor para o trabalho. Né? E por dentro eles estão destruindo. Quer dizer, então, quando você vê um grupo de servidores que abrem mão de um cargo, né? Eles não estão abrindo, eles continuam sendo servidores, mas eles estão abrindo mão de um cargo. Né? E eles são técnicos, são pessoas responsáveis. É porque a condução da prova está sob risco. Lembra quando o conteúdo da prova do Enem era questionado? Né? Lembro, as pautas, né? As pautas da redação. Exato. Quando a promessa de Bolsonaro era o quê? Que ele iria mudar essa condição. Só que aí a gente tem que pensar, Niobe, de uma maneira muito mais aprofundada, porque e faz parte da escola sem partido, faz parte desse revisionismo do marxismo cultural do Olavo de Carvalho, que atinge ao bolsonarismo, mas também atinge a classe trabalhadora que absorve, porque não tem esse viés crítico da imprensa, porque ela se recusa a fazer esse viés crítico, né? Absorve aquilo como tudo bem, tem que ser assim. E aí você tem um revisionismo histórico, né? Questões que eram relacionadas ao golpe militar, né? Questões que eram relacionadas ao que a gente vive hoje, porque o que é a prova do Enem? É analisar atualidades. Né? Eu nunca fui questionada até 2011, 12, no meu conteúdo. Hoje, em alguns momentos, eu sou questionada. E eu tenho que explicar por que eu vou dar neoliberalismo numa aula de sociologia trabalhando atualidades. Eu posso falar que é por via do Enem, porque o Enem tem esse pedido, porque ele trabalhava dessa maneira, mas a gente já passou por o objeto dele era esse. Era né? esse. Era esse. O objeto dele era esse. Agora, a gente teve uma reforma do ensino médio, eu, né, que sou professora da área de humanas, então sou professora de História, Sociologia e Filosofia. As matérias que efetivamente sofreram esse ataque ideológico foram, né, aí também inclui artes, né, que entrou geografia também, né, e que perde, a coisa é tão séria porque a gente perde número de aulas, isso vai afetar pesquisa, isso vai afetar a formação de novos professores, de novos pesquisadores, não entra dentro da perspectiva, né, da CAPES, não do centro de pesquisa, porque, afinal de contas, né, se você tiver que levar em consideração que é um fomento privado, ele não pode bancar pesquisa sobre gênero, sobre desigualdade social. Então, é muito sério. Né? Então, e aí, você pode ter certeza, né, que quando a gente for verificar o que foi dado nessa prova do Enem de 2021, tem muita resposta dessa saída técnica, porque por detrás disso tem um desmonte político, mas tem um viés ideológico, que é transformar a massa, a classe trabalhadora, numa massa que aceite, por exemplo, né? que empreendedorismo é bom, que empreender é bom, e que se você não empreende, o fracasso é seu, nós não temos nada a ver com isso. Né? É mais ou menos por aí. Andréa, eu lembrei muito da minha irmã trabalhava na LBA, Legião Brasileira de Assistência, na época que entrou o governo Collor. E ela disse que, quando entrou o Collor,
no poder, não sei se lembra, né, a Rosane Collor, ela começou a cuidar, né, da Legião Brasileira de Assistência, enfim, assistencialismo era com eles mesmos. E aí ela disse, e aqui em São Paulo, né, ela disse que assim, foi uma invasão, mas assim, ela disse que fisicamente, eles abriram a porta e entrou um bando de gente completamente desqualificada para o trabalho social, porque minha irmã era, né, fazia o trabalho social ali, de responsabilidade social. Ela disse que assim, era um bando de gente encostada que não tinha onde pôr. Aí diz que entrava aquele, tipo uns coronéis, assim, de camisa aberta, correntão, pulseirona, assim. Tipo, ela falou que foi um absurdo, um escândalo. E aí deu no que deu, né? Lembra aquela coisa do leite, da Rosane Collor? Foi um derramamento de leite para tudo quanto é lado. É exatamente isso que ela falou, assim, que você contou. Assim, era um bando de gente encostada, não técnica, que era exatamente para... Na verdade, é um projeto ali de eleitorado, né? De fazer o trabalho de puxar eleitor para esse governo espúrio. Mas, voltando aqui para a questão do Enem, Andréa, a gente sabe que não interessa a esse governo qualificar, né, os jovens, qualificar as pessoas, e una-se a isso, né, a desqualificar também o serviço público. Não só houve essa debandada do Enem de 29, como aconteceu no final da semana passada, a retirada da honra ao mérito aos cientistas, você viu isso, né? Cientistas que seriam homenageados lá pelo auto-homenageado, o cientista, ele retirou a comenda de um e todos assinaram. Enfim, é simbólico isso do que a gente está vivendo, né? Como é que o público entende isso? O meu interesse sempre é assim, é o que você falou, a imprensa passa pano, né? Ela coloca isso como se fosse, saiu 29, coloca outros 29 aqui, não tem, né? Ninguém sabe o que é o serviço público, ninguém sabe o que é a importância de um cargo técnico, né? Até porque vendeu-se a imagem de que esses locais eram locais eram aparelhos ideológicos, né, onde se formavam os comunistas comedores de criancinha. Então, o desmonte acaba, né, sendo percebido como uma coisa até boa. Como é que a gente inverte essa lógica na cabeça do povo? A minha preocupação, Andréa, sempre quando a gente está falando e discutindo aqui, é que a gente está numa bolha e a gente não consegue furar essa bolha, porque a nossa terminologia, o nosso posicionamento, as nossas questões são da nossa bolha, né, do meu cotidiano. Por mais que eu fale do povo, eu estou muito longe das reais necessidades. Então, como é que a gente fura isso, Andréa? Olha, eu vou falar um pouco pela minha experiência. Eu sou educadora, né? Sou professora. E aí é interessante porque quando o Escola Sem Partido, o Olavo de Carvalho, começa, né, a trazer aquela ideia de que o professor ele não é um educador, ele não é um professor, mas ele é um doutrinador, né? Você muda a forma como a sociedade te enxerga. Né? E isso tem muito a ver com Steve Bannon. Isso tem muito a ver. No Privacidade Hackeada, ele fala, olha, para você mudar, né, você tem que fazer a sociedade fazer um clique, ela mudar a forma de pensar. Então, e para isso você tem que romper todas as estruturas dessas instituições. Né? E eu deixei de ser professora entre 2017 eu já não era mais professora, eu já era uma doutrinadora. E o doutrinador, dentro dessa lógica, é aquele professor que aplica, de certa maneira, uma base educacional freiriana, que eu também não me vejo fora disso. Né? Então, esse diálogo eu pago para ver em sala de aula, e eu faço. E é ali que eu consigo, não é? Porque eu tenho que fazer relações, eu tenho que puxar, eu tenho que trazer, né? Eu peço para que eles falem, converse com seus pais. Então, por exemplo, agora eu estou tratando, quando eu estava falando sobre o neoliberalismo, eu tinha que entrar, né? Porque eu peguei uma turma que
era de sociologia, e o professor tinha dado as formas de governo. Olha como você pode tratar de um aspecto político sem analisar a política. E eu me recuso a não analisar a política. Então, ele deu as formas de governo, não é? Então, era presidencialismo, enfim, e parou. Eu peguei isso e puxei para a atualidade. Eu falei, então vamos pegar isso aqui e vamos entender por que em um determinado momento eles pediram semipresidencialismo, por que o Bolsonaro está pedindo ali um voto impresso, e vamos entender a política neoliberal. Para isso, eu vou ter que voltar ao golpe de 2016. E é golpe. Né? Para isso, a gente vai ter que compreender, a partir desse golpe, quem é que perdeu, efetivamente. E aí a gente toca. Porque eu estou falando com a classe trabalhadora. Ela pode não ter a noção de que as perdas tiveram um papel político. Né? E por isso que nós, né, professores da área de humanas, entrou nesse processo de perseguição. Porque eu não estou... até porque, Niobe, vamos falar sério, né? Se a gente tivesse algum poder de doutrinação, o Bolsonaro não estava governando hoje. Estava aí, é verdade. Ele não está, mas a gente abre esse espaço. Né? E é um espaço de questionamento, é um espaço de diálogo. Eu falo, pergunte aos pais, pesquisem, se informem, né? Participem dos problemas, porque esses problemas que vocês estão enxergando em casa, a gente pode entender numa estrutura macro e aí identificar com questões sociais, filosóficas, históricas, né? E aí a gente vai compreender o quanto esse processo, né? Só para puxar um pouquinho, que você falou da Rosane Collor, é o primeiro damismo. A gente não saiu disso. Eles querem voltar a essa lógica do assistencialismo, né? De que magnânima, né? Magnânima. Exatamente, eu, classe dominante, vou abrir aquelas rótares, ou então serviços, né, sociais, né, que era o primeiro damismo que fazia isso de uma maneira incompetente desde a ditadura militar, e olha lá, estou pegando da ditadura para cá, né? E que tinha acabado. Mas foi simbólico quando a Dilma é golpeada, e na mesma semana eles colocam uma capa de revista bela, recatada e do lar. Eles retomam o lugar, né, e é muito triste, porque nós tivemos uma presidenta, e é político, nós vamos falar presidenta, não é? Nós tivemos uma presidenta mulher, que não estava, que rompeu a lógica conservadora, porque ela não estava mais casada, que teve uma filha, mas que foi guerrilheira, não é? Que foi política nas suas ações, não é? Que não se prendeu a uma lógica estabelecida, né? Pelo nosso passado patriarcal. E não é o patriarcado, não, é o patriarcal mesmo, né? Daquela lógica política de que os homens bons é que tomavam a parte, né? O jogo político, e as mulheres tinham ali o seu papel, né? Enfim, marginal dentro dessa estrutura social. E, de repente, ela é golpeada, não de cabeça, sem pé, e eles retomam essa pauta da bela, recatada e do lar. E isso tem um fundamento, porque você despolitiza toda uma lógica. Né? Você tira esse papel, por exemplo, da mulher como uma chefe de Estado, e qual era a relação, por exemplo, dos meus alunos, meninos, que viam essa mulher ali representando. Né? Então, quando a gente pensa em... Eu não me vejo de outra forma, né? Eu entro em sala de aula, eu falo, e espero, né? De lá para cá, eu tenho esperado o quê? Eu já sofri, o que eu tinha que sofrer, eu já sofri em 2017. Lá eu já fui ameaçada de morte, lá eu já fui sala invadida para moleque, menino de 17 anos gritar Bolsonaro, bati dedo, né? Briguei com esses meninos, chamei pai para conversar. Então, eu já sofri lá atrás, mas o ponto central é esse, é estabelecer um Estado, né, uma estrutura social, em que a classe dominante impõe o seu viés político-ideológico, e a escola é ideológica. Quando eles falam que o professor não pode falar de determinadas coisas, isso é ideológico. E tem um fundamento. Né? Eu vou, por exemplo, eu dou aula de sociologia... É dialético, né? É dialético. Escola sem partido é um partido. É um partido, né? Exatamente. Não é? Eu me recuso, eu vou dar aula de sociologia, eu tenho que trazer Marx para cá, para eles, eu tenho que normalizar o Marx, e tenho que fazê-los compreender, não é, que, por exemplo, o materialismo histórico, dialético, ele é um método, e ele pode ser usado
E por isso que ele é tão combatido, por isso que Marx é tão combatido. E peço para se informar. E vou falar também, né, do Adam Smith, e vou colocar os problemas do liberalismo. Né? E aí, quando você pontua isso dentro de uma estrutura na atualidade, e eu faço esse jogo na atualidade, porque é ali que eu consigo manter esse diálogo. É ali que você consegue tentar furar uma bolha aqui, uma outra ali. Mas é um preço que se paga, e a gente paga esse preço. A educação tem pago um preço muito alto. Os professores têm pago um preço muito... Niobe, eu estou com um processo seletivo na Escola Técnica do Estado de São Paulo. Acaba em dezembro. Eu sei que uma escola privada não me contrata. Eu sei disso. Eu sei que eu tenho dificuldades para arrumar trabalho ano que vem. Como eu tenho arrumado, como isso já vem de um processo anterior. É só entrar no meu Facebook. É só entrar no meu Instagram. A gente paga um preço. Ainda. Mas são nesses momentos que é aí... isso? Hã? Sei o que é isso. A gente paga, e é um preço alto, porque eu poderia abrir mão disso, mas eu também não seria a comunicadora, a professora, e eu, né? Eu, Andréa. Então, só para costurar, quando a gente vê esses técnicos, né, do Enem, abrindo mão, né, dessa estrutura que é golpista, que é ideológica, que é a destruição por dentro do Enem, a gente tem, enquanto sociedade civil, dialogar. Né? E é dialogar, Niobe, e assim, dar uma, sabe, de vez em quando eu penso como os aparelhos na ditadura, né? Vamos nos deslocar, sabe? Aquelas coisas assim, eu vou comprar, mas eu vou comprar no mercado, onde eu possa conversar com a classe trabalhadora. Eu estou na fila, eu vou conversar com ela. Eu era feliz e não sabia, é algo que eu falo, então eu era feliz e sabia. Mas eu era feliz e não sabia, isso já levanta, né? Quem tá, né? Porque ele começa a se identificar. Porque ninguém é feliz pagando R$ 8 numa gasolina. Né? E olha, eu estou falando de uma classe média, mas ninguém é feliz comendo osso e tendo que escolher osso de primeira e de segunda. Sendo que a classe trabalhadora teve uma experiência de... Né? O PT foi muito criticado. Ah, porque não é esse acesso ao consumo. Oi! Quer dizer, então, tudo bem, a gente poderia ter feito outras coisas? Pode, mas por que a classe trabalhadora não pode consumir? Eu sempre achei essa crítica assim, muito malandrinha, Não né? é? Porque o PT só deu o consumo. Gente, era o que as pessoas que Só estavam morrendo de fome precisavam. Mas compraram um celular, porque antes eles não podiam. que E bom! celular é comunicação, é Não, informação. Computador. e por que uma pessoa que mora num território favelizado não pode ter uma TV de 30, 40, 50 polegadas? Né? A gente pode fazer uma crítica? Pode. Falar assim, né? Você está entrando... N críticas. Você está entrando no sistema. Pá, pá, pá. Oi, eu quero consumir, eu tenho esse direito. E mais do que isso, as pessoas não compreenderam que foi uma política que gerou desenvolvimento. Exato, porque deu acesso, né? Se Entendeu? sentiram pertencentes, né? Foi uma coisa de autoestima, levantou a autoestima, de pertencimento. Ou seja, eu acho que realmente outras coisas poderiam ter corrido no paralelo, mas criticar, quem faz essa crítica de uma forma muito cruel e, por incrível que pareça, é um educador, é o Cristóvão Buarque, né? O PT só liberou o consumo. Oi, o consumo deu sensação de pertencimento a pessoas que estavam relegadas à periferia. Ele trouxe esse povo para dentro da cidade, ele acolheu essas pessoas, né? E essas pessoas tiveram acesso à informação. Por isso que eu acho que essa crítica do consumo, ela tem um viés malandrinho. Ela tem um viés Tem, malandrinho. e tem um viés de uma lógica escravista, né? E se a gente puxar, Exatamente. a lógica é Imagina, escravista. por que ele precisa? Por que o favelado precisa de uma televisão gigante? Compra uma pequenininha, ou seja, Porque são os né? lugares sociais, né? E isso é Uhum. muito triste, Niobe, é muito triste, É. né? É muito triste, né? É uma crítica bastante malandrinha. André, eu queria passar para a nossa segunda pauta, que tem a ver com isso que a gente está falando, que a gente está gravando esse programa hoje, dia 9 de novembro. Esse programa vai ao ar
15, 16, 17. Mas eu não sei qual vai ser o resultado, eu não estou acompanhando agora aqui, eu queria estar acompanhando, mas, enfim, hoje está sendo votada a PEC, a famigerada PEC 18, ressuscitada pela Bia Kicis, né, aquela bolsonarista Bia Kicis, que legaliza, né, o trabalho infantil. Queria ouvir você que é professora, que lida com jovens, porque tem uma questão, a argumentação dela foi o que mais me chocou, né? Ela diz que melhor que crianças de 14 anos vão trabalhar do que fiquem reféns do tráfico, e, na verdade, ela está falando de crianças pobres, né? E essa é a lógica do neoliberalismo, né? Crianças pobres não precisam estudar, eles fazem ali um curso de torneiro mecânico, como Lula, fazem um curso, mas não pode almejar uma faculdade, porque senão ele vira traficante. Queria ouvir você sobre isso, já que você é uma educadora, e como isso afeta também o nosso convívio social, né? Esse olhar preconceituoso que predomina sobre as crianças da periferia, as crianças da rua, que moram na rua, as crianças, enfim, que não têm o acesso que a classe média tem. Daniel, é tão absurdo, né? Porque, na verdade, né, esse projeto foi apresentado em maio de 2011. Exato. Não é? Isso, naquele momento que eu falei para você, não é? Que é um momento que você tem ali já começa uma polarização, já começa um viés ideológico, né? Há um questionamento do governo Dilma com relação às pautas que eles consideravam ali dentro de uma perspectiva fora da moral da família tradicional brasileira, mas a família tradicional brasileira é uma família pautada, né, na violência, que tem um viés histórico com o escravismo, né? E é uma violência que ela é tanto física quanto institucional, que identifica que existe uma classe que comanda e a outra classe que tem que continuar na base servindo. Isso é pré-Revolução Francesa. Basicamente, essas pessoas pensam pré-Revolução Francesa. E o que é pior, o deputado que apresentou, ele era um empresário pecuarista. E isso, né, é do Paraná. Né? Então, mais uma vez, volta a várias relações históricas. Né? É muito interessante porque a minha família materna é nordestina, é sergipana, que vem num processo de migração, como, né, minha mãe, minha avó, mulheres solos, enfim. E a família do meu pai veio da Polônia, foram para o Paraná, né, chegaram no Paraná e foram trabalhar numa fazenda, sistema barracão, que é a escravidão. Né? Aquela escravidão por dívida, só sairia dali quando pagasse a dívida. E isso sempre foi normalizado. E é interessante porque vem exatamente desse local que entende que tem jovens que vão ter acesso a um processo educacional e que tem que ter uma massa que tem que continuar desinformada, sem ter a chance, a oportunidade, e que é um direito, não é? E um dever do Estado de educar, de garantir a essa criança e esse jovem, não é? Uma possibilidade de dar o tombo. Eu tive alunos que deram tombos nas estruturas socioeconômicas, que vieram de base de famílias da classe trabalhadora, que nessa lógica ele estaria hoje sendo empreendedor de alguma coisa, e não... né? Entregando pizza, né? E hoje ele está fazendo mestrado na USP. Uhum. Tem um outro aluno que está fazendo, já está indo para o doutorado, na UFABC. A mãe era trabalhadora doméstica. O patrão dela ficava atacando o menino no Facebook, chamando ele de vagabundo, porque a mãe estava trabalhando e ele estava lá se divertindo na universidade. Por isso que tinha que acabar com a universidade, porque eles têm que trabalhar. E aí eu entrava... o que horas ela volta, né? Aquele filme que o Lula sempre cita. O problema é quando o filho da empregada entra na faculdade e o seu filho não entra, né? Esse é o grande problema. Exatamente, esse meu aluno que passou no mestrado, que fez a USP, a filha da patroa, que a mãe também é uma trabalhadora doméstica, não passou na USP, passou na PUC. Isso pega, porque rompe também com uma história, com uma estrutura de que né, eles não vão chegar à universidade, porque não tem capacitação, né?
E tem, é só você dar acesso. Então, quando você tira jovens de 14, 15 anos e impõe para ele um trabalho como aprendiz, e isso tem um efeito moral muito forte, porque a nossa sociedade, dentro de uma lógica de desigualdade, né, e de exclusão social, o trabalho sempre foi algo... Oi? Quer dizer, então que vocês vão questionar trabalho? Ele não está lá Exatamente, roubando, não é? Ele não está lá exatamente. vagabundeando, ele está lá trabalhando, isso é bom, Não, né? E essa é a lógica. informalmente eles já trabalham, agora a gente só vai formalizar. É, Não é, é? é, é canalha, né? É muito canalha, é uma lógica muito canalha, Muito né, Andréa? perversa, é muito perversa, porque, e o que é pior, porque aí a gente volta um pouquinho para 2011, foi um momento em que os jornais, aqueles jornais de final da tarde, lembra daqueles jornaizinhos de final da tarde, né? Que a gente, antigamente era rádio, né? Que a gente torcia, saia sangue, esses jornais passaram a defender isso, porque isso tem um viés político muito importante. Né? Primeiro, porque você tirando esses alunos, tirando esses jovens e colocando eles no mercado de trabalho, significa que ele precisaria estudar à noite. Só que pela reforma do ensino médio já não tem ensino noturno. Você já rompe com o ensino noturno. Então, você começa cada vez mais a criar um processo de evasão da escola pública. Aí eu acabo com a escola pública também. Porque é um efeito cadeia. A lógica é muito perversa. O E Paulo Guedes tinha manifestado isso, né? Que ele queria acabar com a escola pública. sim, entre os Até vouchers da descobrirem, vida. até descobrirem que a irmã dele era dona de uma rede de faculdades privadas, e aí ele calou a boca, mas ele militou por isso, né? E eles fizeram esse papel. Essa imprensa, final da tarde, violenta, fez esse papel. Na época que eles estavam resolvendo essa questão ainda, na época era a maioridade penal, lembra? A diminuição da maioridade penal, papapá, enfim. Uhum. Toda semana, você podia colocar em todos os canais, eles só divulgavam crimes cometidos por adolescentes. Era como se, naquele momento, todos os bandidos maiores de idade falassem, assim, pera lá, entendeu? Não vou fazer nada e vamos deixar a molecada fazer. Oi, isso é ideológico, isso é perverso. Agora, a questão é, não se pensa, né? A política, a neoliberal, e ela corresponde, e ela está na Comissão de Constituição e Justiça, que é um outro arrombo, né? Quando eu converso com o Nepomuceno no 247, quando eu faço o dia 20 minutos, ele fala, é pior que a ditadura. É. E eu, quanto historiadora, né, que não vivia, eu nasci em 71, quer dizer, né, eu peguei o final desse processo, eu falo, me choca um pouco, mas ele tem razão. É pior. É pior. É pior, porque É pior porque agora, a antes era ditadura, desinformação. Agora é a a desinformação ditadura com era informação. escancarada, né, É, André? Era escancarada e, pior, esse governo que está aí foi eleito, né? A ditadura não, era imposta. Não, a gente elegeu isso, esse estado de coisa. meus alunos elegeram, entendeu? Eu entrava numa turma de alunos dessa idade, que é o que eles desejam para essas turmas, porque eram de escola pública, e era um curso técnico de desenvolvimento de sistema, então era DS, então era ligado à informática, então cada um tinha um computador na sua mesa. Quando eu entrava, todas as capas estavam com foto do Bolsonaro. E eu virava e eu dava aula de ética e cidadania. Eu falava assim, vocês são muito jovens para odiar. É muito fácil odiar. O problema é lidar com ódio. Até o dia que eu fui ameaçada de morte, eu falei assim, agora vamos lidar com ódio? Rezem, para que eu não tropece na rua e um carro me atropele, porque vão ter 35 suspeitos. Esse é o poder da palavra, esse é o poder do ódio. E essa juventude, dentro dessa perspectiva moral, também aceitou isso. Porque, na lógica, os meninos, eles corresponderam aos anseios, né, da fala machista, da fala racista. Então, eles ganharam esses, né? É o pânico, é o CQC, é o meu direito individual de mandar aquela figura porque eu acho aquela figura feia, horrorosa, se ela morrer, ou porque é feminista e tem que matar. Né? Eles se sentiram pertencidos dentro da perspectiva do ódio, que é o que eles fazem ainda hoje. Só que, na prática, o que nós vamos ter daqui 30 anos é um país quebrado, sem perspectiva. Tirar esses jovens
da oportunidade de um processo educacional, de acesso à universidade, que é o Enem sendo destruído, é tudo interligado. É um projeto de país. E é um projeto de país que nos leva, sabe, a um... Eu acho que ainda não dá nem para a gente nominar. É uma república colonial, entendeu? Não é escravista do século XXI, que não rompeu, né, com uma lógica violenta da escravidão, uma lógica excludente da escravidão, de uma lógica completamente rasa, né, de você se sentir hierarquicamente melhor ou pior, porque lembra quando... Como é que foi? Eu não me lembro agora o nome. A irmã da Nara Leão, esqueci o nome dela. A Danusa Leão. Danusa Leão, não é? Que saco, eu tenho que frequentar esse lugar que agora tem classe trabalhadora? Oi, entendeu? Essa não vou mais para Paris, rasa. Porque Paris está cheio de brasileiros. Essa mentalidade está muito rasa. Então, está aqui. E a resposta é essa. O retorno é esse. Então, eu vou diminuir a idade na maioridade penal, eu vou tirar esse jovem de uma oportunidade educacional, porque aí eu também posso desmontar os outros sistemas, não é? Eu posso desmontar a universidade pública, ou pelo menos diminuir de acordo com o que Guedes pensa, que poucos têm que chegar à universidade pública, nem todo mundo tem que ter acesso. Só que ele acredita que, cognitivamente, a classe trabalhadora não tem capacidade. E foi provado que tem. Porque é uma coisa tão... essa mentalidade escravista é tão introjetada, porque nós estamos falando, Niobe, de 388 anos, quase 400 anos no sistema escravista, em que as coisas não se resolveram de 1888 para cá. O primeiro acesso em termos de políticas públicas, reparatórias, vieram no século XXI. E isso tem muito a ver com essa história. Então, porque retoma aquela lógica daquela pessoa que não está fazendo nada, está vagabundeando. Mas você também não criou toda uma rede de possibilidades para que ela pudesse se manter dentro da estrutura educacional. E o PT ainda é criticado. Mas a educação, o PT não mudou muitas coisas, mas mudou demais. Eu vi a possibilidade de jovens da classe trabalhadora entrar na universidade. Eu vi o esforço da classe trabalhadora, de pais, em manter esses alunos na universidade. E isso é pesado. Bom, ciência sem fronteira. Eu falo por mim, porque eu não tive condições... Exato, Niobe, eu não tive condições de bancar a minha filha. Eu saberia que eu não teria condições financeiras de bancar a minha filha numa universidade pública fora do estado, fora daqui. E sei o quanto a classe trabalhadora bancou, tirou, porque era a oportunidade. E essa a gente não vai abrir mão. Então, me emociona, porque eu tenho alunos que foram parar no Pará. E os pais estão aqui. E de famílias afrodescendentes, famílias negras que, pontualmente, o lugar estava ali. Não é? O lugar estava ali. E que enfrentam preconceito, enfrentam racismo, né? Na escola, na oportunidade. Como eu tive alunas que, para chegar à universidade, teve que trabalhar um tempo para juntar uma grana, para poder se bancar. Então, tem esforço, tem muito esforço, tem muita vontade. Ninguém quer se manter, né, naquela, né, literalmente na mesma situação econômica. E dar esse tombo é fundamental. O capital cultural, nesse sentido, né, do tombo econômico, socioeconômico, as mudanças que você traz para a estrutura familiar é fundamental. Então, essa PEC, ela corresponde aos anseios de uma sociedade que ainda pensa numa sociedade escravista, que normaliza que pessoas podem comer vísceras de peixe e que eu posso vender as vísceras de peixe. Você achar que alguém pode comer víscera de peixe é porque tu é muito escroto, desculpa a expressão. Uhum. Você normalizar que colágeno tem no pé de galinha e vamos comer porque tem colágeno, demanda, vamos lá, não é? A pessoa está passando fome, você está preocupada com colágeno, não é? É normalizar o descaso. Então, é muito triste quando você vê, e aí, isso vai gerar o quê? Evasão escolar, vai gerar uma falta de uma profissionalização para esses jovens,
Então, a curto prazo é desemprego, não é? A curto prazo é você trazer questões básicas do desenvolvimento cognitivo, é colocar num lugar social, não é? Que é muito parecido com a Revolução Industrial. A primeira, não é? Quem eu vou contratar? Aquele que vai ter menos direito nessa história, né? Aquele jovem aprendiz. Por quê? Porque legalmente ele está aqui, ele está ali, né? Depois eu demito, né? Depois a gente troca. Por outro lado, tem uma demanda, né, de ter essa experiência. Olha a diferença do que seria pensar, não é, em trazer uma política pública para colocar esse jovem que se forma numa, né, um técnico na universidade no mercado de trabalho. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é você precarizar o país, é precarizar o futuro. Né? Daqui 30 anos, que país nós queremos? Né? E é horroroso isso, é horroroso. Acho que eu falei demais. Não, imagina. Acho que tem uma questão aí que ela é ambígua também, né? Uma é fazer esse processo leva a uma queda de autoestima, exatamente o contrário do que a gente estava falando quando a molecada tinha acesso, né, ao Ciência Sem Fronteira, né, o filho da empregada tinha acesso à Ciência Sem Fronteira. Eu conheço 2 pessoas, pelo menos, que não teriam condições nem de viajar até o litoral, que participaram do processo do Ciência Sem Fronteira. Enfim, uma coisa é baixar essa autoestima, né? Não, vocês não podem, porque vocês não sabem, porque... E outra coisa é alimentar isso, né? E uma terceira coisa que daí fica implícita, que a pessoa acaba acreditando nisso, né? Na sua incapacidade, no seu não direito ao acesso, né? Não, eu sou pobre, não tenho direito. Então, eu vou empreender. Vou abrir aqui uma banquinha, enfim, até você... Pode dar certo ou não, e quando dá certo, você passa no programa do Luciano Huck, né, que você é uma pessoa que se esforçou, e quando você não dá certo... André, hoje eu recebi um vídeo bastante emocionante, assim, de uma apresentadora do Em Pauta, da Globo News, com lenço na cabeça, dizendo: eu estou com câncer, tal, então eu vim aqui. E aí eu assisti aquilo e realmente é uma coisa muito difícil e muito importante que ela venha, mas, por outro lado, como a imprensa explora isso, né? Tipo assim, ela é uma vencedora, porque, vejam, ela levantou de casa, parou a quimioterapia, pôs um lencinho no cabelo e veio trabalhar aqui, dar a cara a tapa. Enquanto a faxineira, que precisa tomar a quimioterapia, não pode vir fazer faxina porque se sentiu mal. Você entendeu? Existe uma lógica cruel que eles impõem, que a pessoa, às vezes, ela nem percebe. Então, eu vejo, imagina a faxineira assistindo aquela mulher falando, e ela fala: não, eu tenho que conseguir ir fazer faxina hoje, mesmo aqui, enjoada, com os cabelos caindo, não tenho lenço para amarrar, para ficar bonitinha, não tenho maquiagem, né? Será que ela chegou no trabalho, né, Niobe? Pois é, porque né, não pode respirar, porque cai a imunidade, a quimioterapia, então, enfim, eles fazem é muito sutil a coisa, né? Vejam como ela se esforçou e foi trabalhar, por que você não vai? Então, assim, queria que você como uma formadora, né, uma educadora educanda, né, que as 2 coisas ao mesmo tempo, queria que você falasse sobre esse impacto na juventude, né? Como é que a juventude se sente, principalmente a juventude da periferia, quando você fala que eles estão lá, né? O bolsonarismo soube muito bem falar com os jovens, isso é um mérito mesmo, né? Foi um mérito do bolsonarismo. Eles impactaram muito jovens, e os tiozão do Zap e tal, mas eles souberam trabalhar, os jovens com os memes, né, com a internet, deram cursos gratuitos de internet para essa garotada, enfim. Como é que como é que se faz a luz, né? Como é que se vai
Como é que se resgata essa autoestima? Olha, bom, eu vejo pelo seguinte, eu não vejo outro caminho, senão o que eu faço, né? Entrar em sala de aula e a gente conversar, né? Tem alguns alunos, normalmente eu dou aula para ensino médio agora, né? E assim, o que a gente percebe é que a geração de 2015, 2014 a 2016, ela sofreu, né, aquele ataque, ela teve que se posicionar. E ela se posicionou contra a esquerda, porque naquele momento você tinha ali toda uma criminalização das esquerdas, enfim. E a direita trouxe essa, né, a extrema-direita, trouxe esse papel principalmente para os meninos, não é? De resgatar esses valores, né? De machismo, né? Da violência contra a mulher, né? Você lembra, Niobe, quantas notícias nós tivemos de estupros coletivos? Exato. Cometidos por jovens? Eram Uhum. jovens. Né, que abriu a porteira. Aquilo, naquele momento, literalmente abriu a porteira. Por outro lado, a gente viu nas meninas uma relação muito importante, né, e que, infelizmente, acabou entrando numa lógica do identitarismo, mas deveria ter ido pela política, né, dos direitos da mulher, né, do direito de você, né, do seu corpo, né, do seu corpo não ser objetificado, não ser criminalizado. Então, é uma geração que sofreu isso na pele, mas, ao mesmo tempo, veio o golpe de 2016, eles tiveram que se posicionar, e, basicamente, eles se posicionaram muito mais à direita, e a gente sofreu, né, enquanto educadora, sofri esse processo. Essa geração já está sofrendo, e é muito rápido isso, porque você começa a sofrer em casa os cortes. Então, eles já estão sofrendo, como figuras que estão alertando os pais contra fake news. Isso eu fiquei. Eu falei, eu me surpreendi, eu aprendi ali. Né? Eu fui educando ali. E eles comentaram comigo, não, professora, porque eu em casa tento falar. E outros alunos falaram a mesma coisa. Não, a gente tenta falar com os pais. E uma delas virou e falou assim, muito chateada. Ela falou: meu pai é bolsonarista. E tem hora que eu não consigo mais dialogar. E aí eu virei para ela e falei assim: mas você tem que dialogar. Né? Essa ponte tem que continuar existindo. Você não pode abrir mão. Respeite seu pai, respeite, né? E tente entender o porquê, ideologicamente, ele se identifica, né, com esses valores. Porque são os valores morais, Niobe, que segura o bolsonarismo, da classe trabalhadora. É a pauta moral, a pauta né? moral, mas tem uma pauta econômica que ela está sendo sentida, que é a geladeira que está sendo esvaziada, que é a falta de você ter oportunidade de emprego, aquele consumo lá atrás, porque aquele consumo lá atrás, ele foi muito criminalizado, mas para além de você ter uma geladeira, de você ter uma Casa Minha Vida, de você ter um sábado cheio de linguiça, picanha, amigo, pagodes, é felicidade. E isso faz bem para a saúde também, Niobe. Né? Então, era todo um processo, e essas pessoas estão sentindo isso na prática. Então, eu vejo que a classe trabalhadora, ela está percebendo que teve um golpe, que esse golpe era para atingi-la, né? Mas essa lógica moral ainda tem um peso muito alto, né? Então, desses valores, né? Olha, pelo menos assim, é o que eu falo com os meus alunos: conversem. Será que, né? Por que será que nenhum pai abriu a bolsa do filho para procurar o kit gay? Porque você recebe da escola, era só procurar na mochila, né? Cadê a mamadeira de piroca na creche? E foi assim que ele venceu a eleição. Porque esses valores morais impulsionam, né, essa lógica. O Moro, quando apoia o Bolsonaro, ele traz uma outra perspectiva moral da corrupção. Né? Então, quando a gente entra... Hoje, quando eu penso a educação, e como eu penso, né, o que esses jovens, né, como esses jovens estão pensando hoje, primeiro que eu me espantei, porque eles têm... É uma juventude que já não está sendo mais, aí sim, doutrinada pelos meios de comunicação, porque elas foram doutrinadas pelos meios de comunicação a criticar e odiar a esquerda, né? Elas se colocam dentro desse processo como, porque aí também percebe os absurdos de uma fake news, né, de uma mentira, e eles já estão conversando e dialogando com os pais com relação a isso. E eu falei que é muito importante. Eu falei, que ótimo, né? Que ótimo. E continuem fazendo isso, porque é uma única maneira. E ampliem isso com os tios do WhatsApp, né? Enfim. Porque é só assim que a gente vai romper, né, esse processo de
para além da bolha, desmentir as fake news, né? E tentar esse diálogo com os pais. Então, eu vejo hoje uma juventude que voltou às ruas no ano passado, você lembra? Foi em 2019, né, que nós fizemos aquela grande manifestação, né? As manifestações que a gente já teve esse ano, eu vi muitos jovens, muitos estudantes, é central a participação deles. Eu acho que eles já compreenderam que eles foram também parte desse golpe, né? Eles foram manipulados, né? Aquela juventude lá de 2013, 2014, né? Foi manipulada, né? Para defender, e eu tenho N questões, porque quando eu vejo que aquele 2013, ele teve um caráter ali tão perverso, que um dia a gente vai descobrir coisas que a gente nem quer descobrir, em termos de patrocinador, eu não tenho é? histórias, André. Eu trabalhava na Augusta com a Paulista, que era onde acontecia. E eu na segunda, claro, na primeira foi lindo, eu fui nas manifestações. Na segunda achei, na terceira já saquei que tinha uma coisa muito sombria ali por trás daquela movimentação. E acho que historicamente um dia a gente ainda vai analisar aquilo, mas assim, obviamente, aquilo começou de um jeito que perdeu-se o E controle, foi assim muito como muito. perverso, Niobe, porque pegou aquela juventude e introduziu naquela juventude que ela tinha que ser apartidária ou, né, que tinha que ter um partido e demonizar o PT. E essa juventude foi a que mais absorveu os ganhos do Exato. governo PT. Chegaram à universidade, ampliaram a pesquisa. Eu entrevistei o Luiz Fernandes há um tempo atrás no TV 247 para falar sobre o ataque à ciência e tecnologia. O que ele falou do Ciência Sem Fronteira, ele falou assim, nós fomos do topo ao poço. Tinha pesquisadores que queriam vir para cá, trabalhar aqui. A troca de experiência com Ciência Sem Fronteira, até hoje, né, é algo para a gente ainda estudar. Porque, para além de você ir fazer um curso, o ir já é um aprendizado. Já era um aprendizado. O ir já é o aprendizado. Né? E é isso, essa mesma juventude. Eu vi jovens né, de esquerda, antipetista, né, que naquele momento foi favorável à Lava Jato, com ódio do PT, ódio de Lula, com 17 anos, e de uma classe média, que precisava desse... espera lá, eu preciso desse espaço porque agora eu posso dizer que tem uma esquerda A, B, C e D, e eu sou A, e a minha é melhor. Né? Mas que absorveu todos os ganhos desse processo, que fazia parte desse processo. Então, para a gente fechar, eu acho muito triste, porque nós tivemos os governos, né, PT, impulsionaram um processo de desenvolvimento, impulsionaram uma ideia, não é, de uma estrutura econômica pautada pela valorização do salário mínimo. Quando a gente fala em valorização do salário mínimo, essa classe dominante pula, como pulou nos anos 50 com o 13º, nos anos 60, né? Como pulou com o final da escravidão. É isso, eles pensam ainda dessa mesma maneira. Né? A gente vive hoje a ressaca, não é, do rompimento institucional, que foi o golpe da Dilma. Romperam todas as instituições, abriu, tudo é possível, não tem esperança. Esses meninos, esses jovens hoje, eu acho que conseguem entender os governos, o governo PT de uma maneira um pouco mais, espero, um pouco mais, de uma maneira menos moralista e menos, ele foi muito criminalizado, tudo foi muito criminalizado, então você não aprofundou. O papel do Ciência Sem Fronteira, o papel, né, do acesso à universidade, o papel da Bolsa Família. Eu tive um aluno, na época que eu dava aula na universidade, que ele virou e falou, poxa, ele já tinha formado, e a gente sempre conversava, mas meus alunos vão lá para comer, por conta do Bolsa Família. Eu falei, que bom. E para vacinar também, eu falei, isso é melhor ainda. E que bom que no meio da comida ele absorva 10% do que você falou. E se não absorver também, tá bom. E a mãe lá, desse né? menino, Estava no ambiente lá. e a mãe desse menino está aprendendo a gerir
R$ 80. E essa mãe, quando vai comprar na venda da esquina, ela está favorecendo a economia interna do bairro. Aí, depois que eu falei isso, ele virou e falou assim, entendi. Entendi. Falei, aí eu passei para ele uns textos explicando, né, o papel educacional, né, e socioeconômico do Bolsa Família, que está indo embora, está acabando. Né? Então, é Bolsa Família, valorização do ensino médio, uma política desenvolvimentista, uma política que achar, e dentro dessa perspectiva desenvolvimentista, vamos consumir? Vamos! Vamos dar acesso ao consumo? Vamos! Porque quando você diz que, não é, ai, mas consumo, oi, não é? Então o preconceito está tão atrás de você gritando, né? E foi uma política econômica, foi. O que ele, né, a grande, né, hoje a gente podia falar, poxa, poderia ter criado uma base ideológica, política, não é? Explicar que isso são políticas públicas, que isso é uma demanda, não é, de um Estado que pensa na população. Pô, isso faltou, mas teve acesso. E eu te garanto que os meus alunos que entraram na universidade, que vieram da classe trabalhadora, deram um tombo, entendeu? Esses venceram. É isso. Linda, linda. Andréia, nossa, muito emocionante te ouvir. Queria te agradecer, a gente já está encaminhando aqui para o final. Eu não sei nem o que dizer diante de tudo isso, porque eu acredito que a gente ainda pode resgatar muita coisa, mas a gente não pode tampar o sol com a peneira de que desmonte foi muito grande e que vamos ter muito trabalho, e fora o trabalho normal que se teria, a gente ainda tem que conviver com o bolsonarismo, que infelizmente ele não vai sucumbir, ele pode perder a eleição, mas o bolsonarismo vai resistir. Então, de uma certa forma, isso é bom, né, que a gente tome a consciência de que existem essas pautas morais e que essas pautas morais não enchem geladeira de ninguém, né? Elas compram o reino do céu, mas elas não compram o reino da terra. Então, enquanto você estiver aqui refém de pauta moral, você vai ser refém de manipulação escrota, né? Que vai te jogar cada vez mais para um pensamento periférico, afastado das decisões, né? Eu queria te agradecer, muito emocionada aqui também. Obrigada pela sua participação, pelo teu aceite. É uma honra enorme para o Jogo de Damas conversar com você. Isso, honra minha de estar aqui com você. Querida. E a casa está aberta, porteira se abriu, quando você quiser, quando você precisar, quando você tiver alguma coisa para falar aqui. Você também, se quiser me chamar, chama que eu venho. Queria também lembrar que eu esqueci na apresentação. A Andréia leva o Yaras e Pagus. Queria que você falasse um pouquinho agora no encerramento dos seus trabalhos aí, Andréia, deixasse aí teu cartão de visita e pedir a todo mundo, curte nosso vídeo, divulga nosso vídeo, dá like, convida as pessoas para conhecerem aqui o Jogo de Damas JDD e os programas que a Andréia participa, 247 e Yaras e... Tem algum outro além do Yaras e Pagus? Vamos lá, olha só, tem. Olha, bom, primeiro, né, o Yaras e Pagus, na verdade, ele surge, foi uma demanda quando eu, Daphne, e na época Nani também, né, a gente entrou, e a Bárbara Richard, né, nós estávamos montando ainda, né, um programa, eu fui chamada, inclusive, pela Bárbara, e tínhamos um canal que era o Balde de Plástico, e aí depois teve uma reformulação, ficou eu, Daphne e Nani, e aí a gente abriu o Yaras e Pagus, até porque a gente fazia as gravações logo no começo, para passar para o 247, então começamos usando o Yaras e Pagus. Né, o Yaras e Pagus, a gente pensou, obviamente, né, na Pagu que está aqui atrás, não sei se vocês conseguem enxergá-la ali em cima. Yara era uma homenagem para Yara e Alverberg, quer dizer, até porque a gente queria colocar uma marca simbólica, não é? Se era para botar um pé na porta, acho que esse já foi o principal, não é? Yaras e Pagus. Na época foi engraçado, porque ele falou, gente, mas esse nome, né, será? Eu tô... É lindo! E eu falei assim, gente, pé na porta, não é? Vamos embora. Nossa, é sonora. Não tem. E tem um simbolismo, a gente sabe do peso desse simbolismo, né? E tem um peso mesmo. E esse canal, a princípio, a gente fazia uma programação, mas a gente estava muito atrelada ao 247, eu e Daphne. Então, foi um canal que, com o tempo, a gente ficou de lado. Até que no ano passado,
vários amigos, né, querendo participar, fazer programas, né, por conta, inclusive, né, da pandemia. Aí, e nós tínhamos 1.000 e poucos assinantes. Aí a Daphne falou assim, eles estavam querendo abrir. Eu falei assim, vamos abrir o que a gente já tem, né? E ele é um aberto, então é um canal hoje que é comunitário, ele está ali, né? Então, quem quiser entrar, fazer um programa, claro que tem que, é óbvio, né? Né? É a esquerda, Tem a linha ideológica. não tem jeito, né? Ele é a esquerda, mas a gente trabalha, né? A ideia é análise de conjuntura, mas tem um programa de literatura, tem um programa América Latina. Olha, tem programa que eu não consigo nem assistir, meu óbvio, porque não dá tempo, né? E tem programas que eu sou muito fã, mas aí agora eu já nem falo mais para não deixar com os outros, né, chateados, mas assim. Claro. Então, mas cresceu muito, cresceu muito. E a gente tem essa possibilidade, né? Eu não vejo. A gente não vai ganhar dinheiro, né, minha filha? Vamos combinar? É, Não dá. Né, se fosse é, para isso, eu estava em outro caminho, eu tinha procurado outra coisa para exatamente. fazer. Então, isso aqui é militância, para mim, isso é militância. E a gente adere e agrega, então, tem programas. Eu faço um programa, por exemplo, de domingo, né? Eu idealizei um programa que eu achava muito importante, que é o Espaço 13, que é um espaço para a gente discutir questões relacionadas ao PT. Então, eu faço de domingo às 21 horas. Tem programa com o Ponciano, que aí não sou eu, mas é o Ponciano e o Simonar, que é o companheiro da Daphne, de segunda-feira, que são dois programas de análise de conjuntura, que é o Contrapé. Tem programas de literatura, à tarde tem programas relacionados à América Latina, com professores, né, o João Ricardo Dornelles, que é um professor da PUC, né, maravilhoso de direitos humanos, tem o pessoal da BJD, tem a mulherada sindicalista, entendeu? Tem um espaço para a gente abrir. Eu faço de sábado narrativas críticas também, de sexta-feira à noite eu estou com o Ponciano no ângulo à esquerda, nas entrevistas políticas. De quinta-feira, olha, na quinta-feira temos um programa que é um programa de uma militância que chama Qualificando a Militância, com uma professora militante, quem não conhecer, vai atrás, que é Celi Tafarel, que é uma inspiração para a vida, e é um pessoal de um núcleo, que eram aqueles núcleos que formaram Lula Livre, esse pessoal da Bahia. Então, aí, estou na Rádio Navarro, com o Pisolato, às quintas-feiras, às 17 horas. Vou estrear na Cota TV, a partir da semana que vem, às 13 horas, na quarta-feira. E de quarta-feira à noite, não, de quinta-feira à noite, eu estou no PCO, no Resumo do Dia, que aí eu acompanho o Toninho. Niobe, eu entrei. Quando eu percebi que a gente ia ser golpeado, eu falei assim: a gente tem dois caminhos. Ou é não lutar, ou é lutar. Né? E isso foi em 2014. Eu já cantava essa bola em 2014. O bicho vai pegar. Eu tenho amigos, professores, que, quando o Lula teve seus direitos restabelecidos, agora em março, que vieram mandar mensagem para mim, falando que você estava certa. Porque a gente falava sozinho lá atrás. Né? E aí, acho que essa minha militância, né? Eu fui militar, eu fui para a rua, e essas coisas foram acontecendo. E hoje eu tenho esse espaço, e esse espaço é para isso. Eu não me, e aí tem a TV 247 também, né? Que é um espaço que, para mim, eu penso, né, ali e trago questões relacionadas que tem que atingir ao público, né? A importância da perspectiva sindical. Desde 2018 a gente conversa com a FUP, né, com as várias outras centrais sindicais, com o CUT, com os movimentos populares, o André, né, quando a gente fez o Luta e Verdade, quando a gente, né, a gente vai falar com a bolha até quando? Né? Vamos trazer o André. É isso, Andréia. A gente aqui do Jogo de Damas JVB, a gente estava rindo, eu e a Andréia, porque caiu o link, caiu a câmera aqui, o meu celular, caiu o notebook. Enfim, o Daniel estava rindo da minha cara, dizendo E que não cai o adorou. Bolsonaro, não é? E essa porra desse Bolsonaro olha, aqui. eu vou te falar. Andréia, mais uma vez, super obrigada. Queria deixar assim, as últimas palavras para você, dizer que foi muito especial conversar contigo, e, enfim, eu estou muito honrada, muito feliz. Nossa, eu também. Imagina, prazer então é nosso. Eu agradeço mesmo, e sempre que precisar, pode me chamar. Eu acho que é muito importante a gente manter esses diálogos, a gente tem que conversar bastante. O ano que vem é um ano pesado. Na verdade, a artilharia já está vindo agora, não é? E a gente tem que entender, né? Eu acho que a gente tem que ter um recado para a esquerda, entender qual é a demanda do marketing bolsonarista. A gente passa muito tempo ampliando o espaço de Bolsonaro
criticando as bobagens dele. Né? Então, Exatamente. A gente tem que mudar essa tática, a gente tem que mudar, não é? A gente tem que evidenciar Lula, até porque essas manifestações agora, no meu ponto de vista, já devem ser para Lula 2022, eu não vejo outro caminho. Né? Tem que começar a pontuar, porque o establishment não vai querer que o Bolsonaro caia. Né? Vamos segurá-lo até o ano que vem. Então, a gente tem que agora sim levantar, né, arregaçar as mangas e, mais uma vez, lutar para ter, né, eu não vejo outra saída senão um Lula, né, em 2022 e começar agora, seja nas redes, seja, né, nas manifestações, agora nas redes, a gente tem que aprender a lidar com fake news, aprender a lidar estou com esse super discurso fechada com você. É a nossa luta eterna aqui no Jogo de Damas JDD é que a gente não tem que nos pautar por eles, nos pauta, assim, ele pauta a esquerda o tempo inteiro. A gente não tem que a gente tem que usar as nossas pautas, a gente tem que falar a nossa linguagem, a gente tem que colocar as nossas propostas. E isso não está acontecendo ainda, André. Então, seu alerta é fundamental e tem muito a ver com o Jogo de Damas. Que ótimo, olha só. Então, acho que esse é o grande recado. Acho que esse é o grande recado. A gente manter essa conversa, manter esse diálogo e dialogar com esse campo que tenta, não é, romper essa bolha. Porque a gente perde muito tempo ali pontuando se ele, né, enfim, as bobagens que ele fala. Eu agradeço demais o convite, viu, Niobe? Agora você que vai também no nosso. Sim, querida, muito obrigada, viu? Saravá todo dia, saravá todo mundo. Não deixe de conhecer os canais, o 247, o Iaras e Pagus, o Jogo de Dama JDD, Inteligência Acima da Mídia, Canal Resistentes, Cotter TV, que mais que tem? Meu Deus, Favela Não Se Cala, Blog da Rádio Navarro, dos Irmãos Navarros, que são especialíssimos, enfim, tem uma programação intensa. Eu sei que nem todo mundo tem muito tempo para entrar em tudo, mas entre uma vez por dia num canal, dá um like, deixa seu like, isso é muito importante para a gente, para essa caminhada, para a gente estar junto, para a gente estar somado. Saravá e até a próxima quarta. Meu cantar, vibram as forças que sustentam meu viver.